Para muitos assassinos, o ego está à frente de suas ações. Enquanto a ganância, poder, controle e falta de empatia também podem desempenhar grandes papéis, muitos criminosos simplesmente querem se gabar de sua inteligência e perspicácia. Desde mensagens arrepiantes em cabines de banheiro até pistas falsas destinadas a desviar completamente uma investigação, no episódio de hoje vamos cobrir apenas algumas coisas que os perpetradores fizeram enquanto cometiam seus crimes, enquanto exploramos os casos de 3 assassinos frios que deixaram pistas perturbadoras. Antes de abordarmos o primeiro caso, agradeço ao nosso patrocinador de hoje, Rocket Money. Para muitos, as finanças estão apertadas nesta época do ano, e cada centavo ajuda. Significa que as assinaturas extras que você fez um teste gratuito e esqueceu de cancelar não vão vigorar em 2024. Todos nós queremos começar o novo ano com nossas finanças mais saudáveis, mas alguns desses serviços de assinatura dificultam o cancelamento de propósito e alguns você nem sabe que está pagando. Descobri recentemente que estou pagando pelo Amazon Prime há mais de um ano e nunca sequer o usei. Rocket Money está aqui para auxiliar. Rocket Money é um app de finanças que auxilia no cancelamento de assinaturas indesejadas, na redução de contas e na melhor gestão do seu dinheiro. Em um lugar, crie um orçamento personalizado, encontre opções melhores para suas contas e aumente suas economias. Gostamos de usar o Rocket Money para localizar e cancelar assinaturas indesejadas. Eles auxiliam na identificação e cancelamento de cobranças recorrentes esquecidas diretamente pelo aplicativo. Não precisa ligar para cancelar pelo atendimento ao cliente. Os clientes do Rocket Money economizam em média $720 por ano. Então aproveite a sensação do novo ano e assuma o controle de suas finanças hoje. Vá para rocketmoney.com, detetive de casos não resolvidos, e comece gratuitamente. Keith Hunter Jasperson, mais conhecido como o assassino da cara feliz, Keith Hunter Jasperson é um serial killer canadense-americano que tirou a vida de pelo menos 8 mulheres na década de 1990. Embora tenha confessado o assassinato de até 185 pessoas. Como caminhoneiro, Jasperson era visto dirigindo por todos os Estados Unidos da América, frequentemente visando mulheres vulneráveis, como trabalhadoras do sexo e viciadas em drogas. Ele frequentemente as pegava, as agredia sexualmente, as matava e despejava seus corpos longe de onde foram vistas pela última vez. O primeiro assassinato conhecido de Jasperson ocorreu em 21 de janeiro de 1990, perto de Portland, Oregon, quando ele conheceu Tanuja Bennett, de 23 anos, em um bar e a convidou para sua casa. Em algum momento durante a noite, o casal começou uma discussão e Jasperson espancou e estrangulou a jovem até a morte. Mais tarde, ele se desfez do corpo dela, colocando-a em seu veículo e dirigindo até a borda da cidade, jogando os restos mortais em um barranco. Em seguida, ele se livrou dos pertences dela, uma bolsa e um Walkman, jogando-os em um rio ainda mais distante da cidade. Nos meses seguintes, Jasperson tiraria a vida de mais 3 mulheres, todas elas estupradas e estranguladas. Em agosto, ele matou uma mulher ainda não identificada que pode ter usado o nome Claudia em Blythe, Califórnia. Em setembro, ele assassinou Cynthia Lynn Rose em Turlock, Califórnia, e em novembro tirou a vida de Lori Ann Pentland, nativa do Oregon. Jasperson seguiu matando em 1993 e 1994. Ele assassinou Patricia Schippel em junho de 1993 em Santana, Califórnia. Ela permaneceu sem identificação até 2022, com Jasperson alegando que ela usava o nome de Carla ou Cindy. Em 1994, outra Jane Doe foi encontrada em Crestview, Flórida. Acreditava-se que seu nome fosse Suzanne, embora ela não tenha sido formalmente identificada até 2023, quando foi revelado que ela era Suzanne Kellenberg. Não foi até 1995 que Jasperson foi preso.
No dia 30 de março, ele foi detido pelo assassinato de Julie Winningham, sua namorada, tendo sido entrevistado por investigadores apenas uma semana antes. Não demorou muito para ele confessar o crime. Certos relatórios indicam que ele tentou suicídio 2 vezes antes de se entregar, buscando possivelmente alguma leniência. Quando ele foi finalmente condenado, em custódia, Jesperson começou a revelar os detalhes dos assassinatos, algo que ele parecia se deleitar. Apesar de ter declarado ter matado até 185 mulheres, ele retratou a maioria das confissões. Antes de ser preso, escreveu ao irmão admitindo 8 assassinatos pelos quais seria acusado. Isso fez com que autoridades policiais de diversos estados reinvestigassem casos arquivados possivelmente ligados a Jesperson. Logo foi descoberto que Jesperson havia se gabado bastante de sua carreira criminosa mesmo antes de ser pego. Desde que ele matou Tanuja Bennett, ele vinha deixando mensagens enigmáticas alegando estar envolvido nos assassinatos. Em uma ocasião, em uma parede de banheiro em uma estação de ônibus Greyhound em Montana. Ele escreveu, cito, "Eu a espanquei até a morte, a estuprei e adorei. Sim, eu estou doente, mas também me divirto." Ele adicionou uma carinha feliz no final da mensagem, arrepiantemente. As estranhas escritas, no entanto, não chamaram a atenção da polícia ou da mídia da maneira que Jesperson esperava, e então ele começou a enviar confissões para jornais e departamentos de polícia em todo o país. Ele sempre assinava suas cartas com uma carinha feliz, o que levou a ser apelidado de o assassino da cara feliz. Jesperson foi condenado por 8 assassinatos de mulheres e recebeu 4 penas perpétuas consecutivas sem liberdade condicional. Atualmente, ele tem 68 anos e está preso na penitenciária estadual de Oregon. Stephen Cook Jr., Alex Bennett e Grant Lewis Hyde. Louise Bernard Sikovsky conheceram Stephen Cook Jr. logo após se formarem no ensino médio no início dos anos 1990. Uma noite, enquanto jogavam sinuca, os dois se esbarraram e um romance avassalador se seguiu logo depois. Apenas alguns meses depois de começarem a namorar, eles foram morar juntos, estabelecendo residência em Dundalk, Maryland. No início de 2000, Hyde, agora com 24 anos, trabalhava meio período como recepcionista em uma empresa de seguros. Enquanto isso, Cook trabalhava meio período no departamento de encanamento da Lowe's. No entanto, em 20 de abril, as vidas de Hyde e de seu namorado mudaram para sempre quando Cook chegou em casa do trabalho e encontrou a jovem de 24 anos morta. Logo após achar o corpo dela, ele acionou a emergência. Os primeiros policiais no local encontraram Cook deitado no chão, chorando, com Hyde em seus braços. Relatórios subsequentes indicaram que a jovem mulher foi estrangulada até a morte com a garganta cortada. Uma investigação sobre a morte de Hyde começou rapidamente, mas os detetives ficaram perplexos com a cena do crime, que parecia ilógica. Um sargento da polícia, agora aposentado, Alan Mayer, lembrou que a sala de estar não continha móveis e que em toda a casa gavetas haviam sido abertas como se para dar a ilusão de que a casa havia sido saqueada, quando na realidade nada estava faltando. Ele acrescentou: mesmo que a caixa de joias estivesse aberta, todas as joias ainda estavam lá. Não havia indícios de invasão e o alarme da casa estava desligado. No entanto, segundo os investigadores, a pista mais estranha foi algo escrito na parede acima da cabeça de Hyde. O número 1 foi escrito na parede com batom, como se quisesse insinuar que havia um serial killer à solta que planejava tirar a vida de muitas mais vítimas. Ao conversar com o namorado de Hyde, os investigadores descobriram que Cook havia buscado Hyde em seu local de trabalho por volta das 5 da tarde do dia 20 de abril. Eles chegaram em casa por volta das 5h30, mas Hyde precisava usar o banheiro, e Cook tinha uma longa lista de tarefas que precisava fazer, então ele decidiu sair sem ela. De acordo com um detetive no caso, Cook, citando, trocou o óleo, cortou o cabelo, foi ao Home Depot, consertou a encanamento da sua irmã, passou pelo túnel e depois voltou para casa. Em todos os lugares que Cook foi, ele ou pegou um recibo por ir, ou o lugar onde ele foi tinha vídeo. Cook deu dicas aos investigadores, dizendo que antes do assassinato de Hyde, um desconhecido falou sobre criar um programa de vigilância de bairro. Isso deixou a moça de 24 anos sozinha em casa, nervosa por não reconhecer o homem. Ela o descreveu para Cook, que passou a descrição para a polícia. Ele também observou supostos arranhões ao redor da fechadura da porta dos fundos, sugerindo que alguém tentou mexer na fechadura do porão no dia anterior ao crime.
Isso levou à prisão de um açougueiro local que trabalhava com a irmã de Cook, mas ele foi solto pouco tempo depois. Cook também exaltou seu relacionamento com Hyde para as autoridades. Ele afirmou que eles estavam em um ótimo momento e que planejavam se casar em Las Vegas, mas detetives desconfiados logo encontraram um possível motivo para o crime: políticas de seguro. Cook custava $900.000. O da Hyde valia $700.000. Embora a polícia tenha achado isso suspeito, eles não tinham nenhuma prova física ligando Cook à morte de Hyde, e eventualmente o caso esfriou. 11 anos se passaram antes do caso de Hyde ser reaberto. Cook já era casado, tinha um filho e trabalhava para o governo em questões de veteranos. Durante a investigação inicial, amostras das unhas de Hyde foram obtidas. Os resultados naquela época mostraram que havia ácido desoxirribonucleico masculino embaixo das unhas dela, e em 2011 a amostra de ácido desoxirribonucleico foi processada no Banco de Dados Nacional e retornou com uma correspondência: Alexander Bennett. Bennett morou em Baltimore por cerca de um mês na época do assassinato. Quando confrontado pelos investigadores, ele negou estar envolvido. Afirmou que seu amigo, Grant Lewis, poderia confirmar seu relato. No entanto, quando Lewis foi encontrado, ele rapidamente confessou que Bennett havia admitido ter assassinado alguém em Baltimore após se embriagar uma noite. Pouco depois dessa confissão, Bennett foi preso e deportado para Baltimore. Ele mais tarde organizou um acordo de confissão com a promotoria. Logo foi revelado que Lewis e Bennett estavam tentando arrecadar dinheiro para abrir sua própria boate. Para arrecadar mais fundos, decidiram enganar pessoas na internet fingindo ser assassinos de aluguel. Segundo Lewis, no entanto, Bennett decidiu matar de verdade quando Stephen Cook Jr. prometeu a ele $60.000 se ele matasse sua namorada. Bennett contou ao tribunal que tirou a vida da jovem de 24 anos e depois tentou limpar qualquer evidência da cena e encenou para parecer um roubo. Ele também disse que cortou o pescoço dela para confirmar sua morte e admitiu ter escrito 1 na parede para confundir os investigadores. Nesse momento, a acusação tinha apenas evidências circunstanciais contra Cook. A polícia nunca revistou o computador usado por ele para se comunicar com Lewis e Bennett. Na prisão, aguardando o julgamento, Cook se incriminou mais, quando tentou contratar um colega de cela para intimidar ou matar Lewis. Embora Cook tenha negado envolvimento na morte de Hyde em seu julgamento de 2015, um júri o considerou culpado. Foi condenado por homicídio de primeiro grau, intimidação de testemunha, tentativa de homicídio e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, acrescido de 30 anos. Bennett e Lewis receberam prisão perpétua após condenação por homicídio em primeiro grau. O juiz chamou o caso de um dos crimes mais frios, insensíveis, manipuladores e desprezíveis que ele já viu. Cook atualmente tem 52 anos e ainda está na prisão. Ele manteve sua inocência desde sua condenação e tentou apelar sem sucesso em várias ocasiões. Heriberto Seda, nascido em 31 de julho de 1967 em Nova York, Heriberto Seda se tornaria um dos serial killers mais prolíficos e aterrorizantes de Nova York. Responsável pela morte de 3 pessoas e pelo ferimento de outras 5, ele ficou conhecido como o assassino do Zodíaco de Nova York, pela série de cartas estranhas e criptografadas que escreveu para a polícia enquanto estava ativo entre 8 de março de 1990 e 2 de outubro de 1993. Seda atacava pessoas aleatoriamente por toda a cidade de Nova York, operando em ciclos de 21 dias. Ele se chamava de Zodíaco, e mais tarde admitiria ser um admirador do assassino do Zodíaco da década de 1960, e fez jus ao seu nome escrevendo cartas cheias de enigmas e cifras, que usava para provocar a polícia e a mídia. Em 31 de maio de 1990, quando a polícia respondeu ao tiroteio de um homem idoso, eles descobriram uma carta deixada pelo Zodíaco de Nova York. O oficial comandante no local, detetive Michael Caravolo, afirmou: "Esta nota estava lá, esta criptografada. Nota arrepiante. No topo há um círculo com 3 símbolos. A nota em parte dizia: este é o Zodíaco. Os 12 signos morrerão quando os cinturões no céu forem vistos." Os investigadores enviaram a nota para ser examinada pela polícia de São Francisco, que lidou com o Zodíaco original. Na época, as autoridades não tinham ideia do que ou com quem estavam lidando. A essa altura, o assassino do Zodíaco já estava inativo há anos.
ele havia retornado ou era apenas uma imitação do assassino dos anos 1960. Não havia pistas na carta, nem impressões digitais ou evidências de rastreamento, e nada foi deixado para trás na cena do crime. O culpado usou uma arma improvisada e irrastreável. 18 dias após o tiroteio, os investigadores recuperaram outra nota. Havia sido enviada a um repórter do New York Post, que a entregou à polícia. A caligrafia correspondia à da carta inicial e o escritor afirmou novamente ser o Zodíaco. Eles também notaram que não seriam encontrados sulcos na bala. Isso reforçou a legitimidade das cartas, pois os investigadores sabiam que apenas o verdadeiro atirador teria essa informação. Logo, as autoridades perceberam que o tiroteio do idoso era, na verdade, o terceiro realizado por esse perpetrador. Mário Orozco havia sido baleado em 8 de março e Germán Montenegro havia sido baleado em 29 de março. As vítimas dos 2 primeiros ataques sobreviveram, mas o idoso, Joseph Pross, morreu semanas depois no hospital. O detetive Michael Caravolo lembrou: então percebemos que seus desenhos na fatia de pizza coincidem com os 3 corretos signos astrológicos das 3 primeiras vítimas. Orozco, Montenegro, Pross, ele tinha o touro, ele tinha o escorpião, ele tinha os gêmeos, ele estava 3 para 3. A nova cédula foi analisada para impressões digitais, mas nada foi encontrado. Enquanto isso, os investigadores em São Francisco informaram ao Departamento de Polícia de Nova York que estavam lidando com um imitador. A caligrafia e o conteúdo das cartas mais recentes não correspondiam aos das 2 décadas anteriores. Os investigadores sabiam que precisavam pensar fora da caixa e começaram a explorar o ocultismo e a astrologia. Eles logo entenderam que o assassino operava em ciclos de 21 dias e que em 8 de março e 29 de março haviam constelações específicas visíveis no céu. Pouco tempo depois, eles descobriram que 21 de junho provavelmente seria a próxima vez que o agressor atacaria, pois 3 constelações estariam visíveis novamente. Embora uma equipe tenha sido montada para ficar de olho no Zodíaco de Nova York em Brooklyn e Queens, as áreas da cidade onde ele havia atacado anteriormente, 21 de julho chegou e passou sem incidentes, até que uma chamada veio de oficiais do Central Park, que relataram um tiroteio. Larry Parham, do signo de Câncer, foi baleado, mas sobreviveu ao calvário. Depois disso, uma força-tarefa foi formada, mas o Zodíaco ficou em silêncio e a força foi dissolvida. Em 1994, completamente do nada, o perpetrador enviou uma carta a um jornal assumindo a responsabilidade pelos ataques a várias pessoas. Patrícia Fonte, morta após ser baleada 2 vezes e esfaqueada mais de 100 vezes em 8 de outubro de 1992. Jim Weber, atacado em 4 de junho de 1993, sobreviveu. John Giacone, que foi baleado e morto em 20 de julho de 1993, e Diane Ballard, que sobreviveu a um tiro no pescoço em 2 de outubro de 1993. O Zodíaco também se referiu a uma 5ª vítima, atacada em 11 de junho de 1994, mas ela nunca foi localizada. Apesar da caligrafia e dos dados da vítima sugerirem ser o mesmo escritor de 1990, a diferença no conteúdo da carta surpreendeu os investigadores. Os símbolos do Zodíaco e de Pi sumiram. Foram substituídos por bandeiras feitas à mão e cifrões rapidamente decifrados com auxílio de um veterano de criptografia e inteligência de sinais da Segunda Guerra Mundial. O código foi revelado para ler: "Este é o Zodíaco falando, eu estou no controle. Haverá mais." Atenciosamente. Uma segunda força-tarefa foi montada e uma impressão parcial foi retirada de uma carta antiga do Zodíaco. Mesmo testando-o contra 4.500 pessoas, não houve correspondência. Pouco tempo depois, a força-tarefa foi novamente desfeita. Em junho de 1996, a identidade do Zodíaco de Nova York foi revelada quando o detetive Joseph Herbert, ex-supervisor da força-tarefa, interveio numa situação de impasse. Um homem chamado Ed havia atirado em sua meia-irmã e agora estava em um impasse com a polícia, mas Herbert conseguiu acalmá-lo. No entanto, ele sentiu um arrepio na espinha quando lhe entregaram a declaração escrita de Ed sobre os eventos de mais cedo naquele dia. Ele lembrou: "Eu realmente tive uma reação física. Minha pressão arterial caiu uns 40, 50 pontos. Eu sabia que era a caligrafia de todas as cartas que estudei nos últimos 2 anos trabalhando no caso do Zodíaco." Heriberto Ed Ceder era um desempregado de 26 anos que abandonou o ensino médio.
do Brooklyn. Ele supostamente tinha sido um bom aluno até ser expulso por levar uma arma para a pós-escola e se recusar a participar de sessões de aconselhamento obrigatórias que permitiriam seu retorno. Mesmo sem emprego, ele mantinha sua mãe e irmã roubando de telefones públicos e máquinas de venda automática. Cedar supostamente era obcecado por bem e mal e gostava de discutir a Bíblia, mas era conhecido por ser mentalmente e fisicamente abusivo com sua meia-irmã Gladys, que era adolescente na época. Durante a situação de impasse, Cedar sacou uma arma e começou a ameaçar Gladys e seu namorado. Enquanto o último se escondia, Gladys tentou escapar pela porta da frente. Cedar atirou nela nas nádegas, mas ela conseguiu chegar à casa do vizinho ao lado, onde chamou a polícia. Cedar inicialmente negou ser o Zodíaco de Nova York, mas logo confessou. Ele foi condenado à prisão perpétua por matar 3 pessoas e tentar matar mais 5. A condenação dele se baseou em evidências como análise de caligrafia, impressões digitais, marcas de ferramentas e ácido desoxirribonucleico encontrado em um selo de carta enviada aos investigadores. Cedar só poderá ter liberdade condicional após cumprir 264 anos. Em 2004, ele disse à New York Magazine que, na verdade, não sabia nada sobre astrologia e afirmou que seu número de vítimas teria sido maior se ele tivesse usado uma arma mais potente. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.